Como você se livra da tentação? Como você enfrenta a tentação? Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no santuário e em todos os lugares pela internet, paz seja contigo. Quero ler para vocês, e fiquem à vontade para acompanhar nas vossas Bíblias, o Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. O Evangelho do Senhor, segundo Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Lucas escreveu que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passados que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Que Deus nos ajude. O título da meditação é A Fidelidade que Permanece para Sempre. A fidelidade que permanece para sempre. Ontem nós celebramos o Dia das Mulheres. O que tem a ver o texto da tentação de Jesus com a celebração das mulheres, do Dia das Mulheres? Nós vamos verificar que tem absolutamente tudo a ver. Até pelo princípio que a mensagem do Senhor não é feita especificamente para um gênero, mas é feita para todo ser humano, para todas as pessoas. E a mulher, por mais importante que seja, por mais valiosa que seja para todos nós, elas não vivem sozinhas, elas vivem de relacionamentos. Mesmo aquelas que não têm um relacionamento afetivo próximo, vivem de outros relacionamentos, no trabalho, no bairro, com os demais familiares, com os vizinhos. Não existe quem quer que seja que viva sem relacionamento nenhum. Mesmo uma pessoa que esteja, hipoteticamente, absolutamente sozinha, terá ainda a sina de conviver consigo. E talvez essa seja a maior de todas as dificuldades, nós convivermos cada um consigo. Então, nós queremos afirmar que sim, Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13, tem essa mensagem para todas as pessoas que enfrentam algum tipo de tentação do inimigo. Ora, a tentação, ela só pode vir do inimigo. A tentação não vem de Deus. De Deus vem provações. A provação é para o teu crescimento. A provação é para que você melhore, para que você aprenda e não se esqueça nunca que depende de Deus. É isso que acontece com a provação. A tentação não, a tentação é da concorrência.
A tentação é do inimigo. A tentação, ela busca tirar você do caminho, fazer com que você perca o foco em Deus e coloque o foco em qualquer outra coisa que decididamente não ajudará você a resolver nenhum dos seus problemas. Uma tentação que normalmente vai apontar para você para a idolatria, para que você olhe para situações e coisas e pessoas que não vão ajudar você. Portanto, são sempre situações que vão tentar te afastar da comunhão com Deus. O trecho que nós acabamos de ler não é só um relatório histórico de um momento muito significativo e intenso na pessoa de Jesus, mas é também um texto para nossa inspiração, todos nós que somos frágeis diante das ciladas do mal. Nós vamos aprender que a fidelidade de Deus se mantém inabalável diante de qualquer tipo de tentação que nós possamos ser submetidos. O texto que nós acabamos de ler é um chamado para que todos nós, e dentre todos nós, quem sabe especialmente as mulheres, que muitas vezes carregam grandes desafios, encontrem força na presença de Deus. Essa é a grande dificuldade do nosso tempo. Encontrar força, encontrar razão de resistência, encontrar inspiração de resiliência na pessoa do nosso Deus. Nós vivemos uma época que nos fornece uma enxurrada forte, grande, de alternativas falsas de soluções, de alternativas falsas de motivos e inspiração para a resiliência, de ensinos deturpados. Ontem, na reunião do presbitério, onde o nosso secretário do conselho foi elogiado, porque o livro foi aprovado mais um ano sem absolutamente nenhuma observação, na reunião do presbitério, nós estávamos meditando exatamente sobre isso. Como nós temos hoje possibilidades falsas sendo ensinadas que desviam o foco do ser humano da pessoa de Deus. E somos levados a colocar esse foco em coisas, em coaches, em ensinamentos heréticos estes que não poucas vezes aparecem subliminarmente no meio de letras de canções que nós cantamos sem perceber que estamos cantando verdadeiras heresias. Verdadeiras heresias. Cantamos heresias, falamos heresias. Eu me lembro, acredito que vocês vão se lembrar também, quando estava para virar o calendário para o ano 2000. Alguns de vocês não vão lembrar disso, porque ainda são muito jovenzinhos. Mas eu e o Zé Luiz, que já temos uma certa idade, a gente vai lembrar. Então eu tenho que falar do Zé, que o Mauro não está aí, tem que achar alguém. Do Baru não posso falar que é o decano da igreja, então eu tenho que falar do Zé Luiz. O Eduardo, ele fica escondidinho ali assim, que é para eu já não ver. Então, o Zé Luiz. Então, se dizia no ano 2000, que na Bíblia estava escrito: a 2000 chegarás, mais de 2000 não passarás. É isso? Isso nunca esteve escrito na Bíblia. Mas as pessoas afirmavam que estava. E não só afirmavam, como divulgavam, espalhavam essa mentira que nunca esteve escrito na Bíblia. Quem disse isso foi Nostradamus, numa das suas diversas previsões do futuro, as quais não se cumpriu nenhuma, porque ninguém tem condição de saber o que vai acontecer amanhã. As pessoas podem sugerir, arriscar um palpite, arrisca 10 palpites, acerta um, faz propaganda naquele que acertou, que na verdade não acertou, foi uma tremenda coincidência. Mas as pessoas divulgavam. Então veja, quantos cristãos eu vi naquela época dizendo: está escrito na Bíblia, a 2000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Quantas pessoas também dizem: está escrito na Bíblia, faz por onde eu te ajudarei. Já ouviram isso? Isso nunca esteve escrito na Bíblia. E por aí vai.
Então nós cantamos heresias, nós repetimos heresias, e daqui a pouco eu vou dizer por que isso acontece. Consequentemente, nós colocamos a nossa esperança de resolução dos nossos problemas em coisas que não são reais. Ora, meus irmãos, ora, mulheres, se essas coisas não são reais, como podem em algum momento nos ajudar? Como pode o que não é real, o que não é verdadeiro, nos ajudar? É impossível. Como nós podemos colocar a nossa esperança em alguma coisa que não tenha capacidade de nos ouvir, que não tenha capacidade de dialogar com as nossas necessidades, que não tem capacidade de sentir o nosso drama, o drama real da vida que nós sentimos? Então, a primeira coisa que nós temos que perceber é isso, que a nossa força começa quando nós nos rendemos ao Espírito. Então, nós temos que nos quedar, nós temos que nos render à pessoa certa. E nós temos que nos render, nós temos que nos quedar a quem tem mais poder e mais influência, mais capacidade resolutiva do que nós. O Rafaelo, eu estava falando agora há pouco aqui antes do culto, que os pais do Rafaelo é assim, o pai canta, a mãe canta, o Rafaelo encanta. E vê se o Rafaelo está preocupado. A Denise estava cantando aqui divinamente. O Rafaelo só queria saber de mamar enquanto ela cantava. Estava cantando bem, estava cantando ruim, isso não era problema dele. Qual que era a questão do Rafaelo? Confiar que cantando ou não cantando, a mãe ia providenciar o TT para ele. Então, o Rafaelo foi criado, foi feito para depender de alguém que tem mais recurso que ele. Nós crescemos e chegamos a que ponto das nossas vidas? De confiar e depender em quem tem tantos problemas e dificuldades quanto nós, ou às vezes até mais. Aí eu busco ajuda. Essa semana eu conversei com uma pessoa muito querida sobre isso, relembrei uma frase que eu costumava dizer: nós temos uma perna só, somos mancos, e vamos buscar ajuda em outra pessoa que é manca igual a gente, que também tem uma perna só. A gente se abraça com outro que também só tem uma perna, e o que acontece? Cai os dois. Cai os dois, porque um não tem condição de ajudar o outro. Para os dois falta uma perna. Se eu sou um pecador, cheio de defeitos, cheio de falhas, o que eu posso fazer para libertar você da sua prisão? O que eu posso fazer para libertar você da sua tentação? Absolutamente nada, porque eu sou tão tentado e tão falho quanto você é. Então, por que nós temos essa tendência de acreditar e buscar socorro nos lugares de onde socorro não vem? A nossa força tão exaurida, a nossa força tão esquecida, a nossa força tão deixada para trás na nossa caminhada, ela só vai aparecer novamente quando nós nos rendermos a este ser infinitamente mais poderoso que qualquer um de nós, que é o Espírito Santo. Jesus, o texto bíblico diz que quando ele foi conduzido para o deserto, para ser submetido àquelas tentações, o texto bíblico diz que Jesus foi levado para lá cheio do Espírito Santo. É assim que a narrativa do Evangelho começa aqui no versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, saiu do Rio Jordão, onde ele havia sido batizado, onde desceu a pomba e falou aquelas palavras lindas a respeito dele. Dali ele foi levado, cheio do Espírito Santo, para o deserto, para enfrentar as tentações. Só que nós já temos uma grande lição. Você só vai conseguir enfrentar adequadamente as tentações que vêm sobre as suas vidas, e essas tentações virão de todos os lados e de todas as formas, se você estiver cheio, se você estiver cheia do Espírito Santo. Jesus sabia que para enfrentar essa tentação, era necessário estar espiritualmente preparado. Quantas vezes nós queremos enfrentar as nossas tentações sem preparo espiritual, enfraquecidos espiritualmente? Eu já vi gente falar
em tom de brincadeira, mas em tom de brincadeira se fala aquilo que se gostaria de falar seriamente, dizendo assim: eu enfrento a tentação porque o diabo não tem poder sobre a minha vida. Eu dou um nó no rabo do diabo e mando o diabo embora. Outra blasfêmia, outra heresia. O demôniozinho mais fraquinho do reino do inferno é tremendamente mais poderoso que qualquer um de nós. Por isso Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Essa é uma afirmação de Jesus. Então nós não temos a menor condição de enfrentarmos as tentações sem um preparo espiritual. Por isso que nós vemos tantas e tantas pessoas religiosas tombando ruidosamente diante de tentações, porque não tinham preparo espiritual. Por isso que é importante nós começarmos o dia e cada dia da forma certa. Começarmos o dia com oração. Começarmos o dia com meditação na palavra. Começarmos o dia com meditação com o Senhor. Eu não lembro quem foi o pensador que disse assim: não saia do seu quarto pela manhã, enquanto as coisas não estiverem acertadas entre você e Deus. Porque a hora que você abrir a porta do teu quarto, as tentações estarão lá te esperando. E olha lá, se as tentações, quando você fechou a porta do seu quarto, não estavam lá também. Por falta de preparo espiritual, por falta de comunhão com Deus, por falta de musculatura espiritual. Esse é o alicerce que nos torna capazes de resistir aos desafios e permanecer firmes. Veja que o texto bíblico que Lucas colocou aqui não diz que Jesus foi poupado da tentação. Nós não lemos isso, que Jesus foi poupado da tentação. Nós lemos que Jesus foi levado a enfrentar as tentações com esta observação: cheio do Espírito Santo. Uma segunda coisa que nós temos que aprender é a questão da resistência às tentativas do mal. Mesmo quando as tentações nos cercam, a verdade de Deus nos sustenta. Não são as nossas verdades que nos sustentam. Julieta era o nome da regente do coral quando eu comecei na igreja. Não vou dizer o ano não, senão vocês vão achar que faz tempo, e eu não acho que faz tanto tempo assim. Mas a Julieta era regente do nosso coral. Naquela época, a Julieta já era bem avançadinha. Causaria, assim como causava, um certo desconforto quando as pessoas olhavam para a Julieta e viam que pela aparência ela não lembrava aquelas crentes caricatas, né, do imaginário popular. Mas a questão é que a Julieta foi chamada para um caso de possessão. E ela foi lá. E quando ela entrou, a pessoa que estava possuída disse para Julieta: Você veio aqui me expulsar com esse cabelinho Joãozinho, com essa saia curta, com esse batom na boca, com essa maquiagem na cara. Você veio me expulsar? E ela disse: Não, eu não vim fazer nada por mim. Eu vim mandar você sair em nome de Jesus. E aí o bicho estribuchou e saiu. Então, não é pela nossa capacidade. É aí que o ser humano cai ruidosamente. Quando o ser humano se arvora numa arrogância pecaminosa, achando que tem força para resolver os problemas das tentações. De quem que vem as tentações? De quem? Do cão, do Costa Oca, do Pé Redondo, do pai das moscas, do Dioguinho. As tentações vêm dele, não vêm de Deus. Então, se nós não estivermos preparados espiritualmente, a gente não dá conta e cai mesmo.
No deserto, o diabo tentou Jesus com toda sorte de desafios, que ia desde a fome até a promessa de poder e glória. Se nós colocarmos essas duas tentações, nós teremos aqui, neste meio, entre uma ponta e outra, fome, poder e glória, todas as outras. Fome, necessidade de trabalho, necessidade de salário, necessidade de colocação profissional, necessidade de vender, necessidade de receber, não é isso? Se nós não tivermos recursos financeiros, nós passamos por dificuldades. Poder e glória, nós sempre queremos um pouquinho mais, um cargo melhor, queremos uma posição melhor, um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor. Queremos sempre coisas melhores. Isso é pecado? Não. Mas são tentações. Que preço você está disposto a pagar para obter essas coisas, para alcançar essas coisas? Aí pode virar uma tentação. Quando o diabo diz para Jesus, transforma a pedra em pão, eu vou te dar o poder do mundo. Jesus está trabalhando, o diabo está trabalhando com Jesus, a sua parte humana, de gostar dessas coisas, de querer essas coisas e de desviar os olhos dos propósitos de Deus para a sua vida, para estas coisas efêmeras. Deus não criou você para dirigir uma Porsche. Quando Deus estava fazendo você, vou fazer essa pessoa aqui, vou fazer o Marquinhos aqui, porque eu estou vendo o Marquinhos dirigindo uma Porsche. Foi esse o projeto de Deus por Marquinhos? Não! Não foi. Mas nós podemos passar a vida correndo atrás da falsa necessidade de dirigir uma Porsche. Viu como nós perdemos o foco daquilo que Deus quer para a nossa vida e começamos a focar aquilo que nós queremos, não o que Deus quer. Então o diabo, eu disse isso, não sei se domingo passado ou domingo retrasado, o diabo não faz absolutamente nada por ninguém. Nunca fez, nunca vai fazer. Ele sugere, ele recomenda e nós executamos, ou não, aquilo que o diabo está propondo para cada um de nós. Então, cada tentação feita para Jesus foi respondida com a sua autoridade. Ele deu um nó no rabo do diabo. Ele falou lá, diabo, saia daqui em meu nome. Ele disse isso. O que Jesus usou para resistir à tentação? Nos três momentos da tentação, o que ele usou? A palavra. Ele usou a palavra de Deus. Então nós respondemos às tentações com a palavra de Deus. Estou passando por essa tentação. O que Deus diz sobre isso? E aí você se posiciona a partir daquilo que Deus diz. Ah, pastor, mas e se a minha vontade e a vontade de Deus estiverem em desacordo? Aí você tem que decidir qual palavra vai valer na hora da sua decisão, se a sua própria ou a de Deus. Se você resistir à tentação usando a palavra de Deus, o sucesso da sua decisão é, sem sombra de dúvida, muito exitoso. Mas se você decidir pela sua vontade, a vontade do seu coração, um coração que mente para você, um coração que te engana o tempo todo, você tem uma chance muito grande de tomar a decisão errada, porque você decidiu de acordo com as suas vontades. Nas nossas vidas, mulheres e demais homens aqui, demais pessoas, nós enfrentamos diversas tentações. E muitas vezes, essas tentações, elas são influenciadas por fraquezas pessoais. Fraquezas pessoais. Sabe aquela tentação que você chega um momento que você acaba dizendo assim, poxa, isso aqui está sendo mais forte do que eu. Eu não estou sabendo lidar com isso. Será que isso aconteceu só comigo? Ou já aconteceu com você também? De você chegar um momento diante de uma tentação e dizer assim, não estou conseguindo. Parece que isso é mais forte do que eu. São as fraquezas pessoais.
fraquezas pessoais. De repente a tentação, e é isso que o diabo faz, ele é observador. Ele não vai te atacar no ponto que você está forte. Ele vai te atacar no ponto que você é mais vulnerável. O que é mais vulnerável em você? Qual que é a tua fraqueza? É aí que ele vai atacar. E ele não só vai colocar o dedo nessa sua ferida, como ele vai enfiar a mão e girar o braço lá dentro. Porque ele sabe que esta tua fraqueza é que tira você do sério. Então dá uma pensadinha aí na sua cabeça. O que é que tira você do sério? O que faz você dizer isso é mais forte do que eu? Eu aguento tudo, menos isso. Aí o diabo ouve e fala, olha aí, não precisa nem dar choque, né, Zé? Não precisa nem dar choque, já confessou. Olha só. E aí onde que ele vai insistir? Naquilo onde você é mais vulnerável. Aí ele vai perceber que aquilo onde você é vulnerável fez você pecar. Ele vai parar por aí? Ele vai investir muito mais ainda nessa sua fraqueza, até afastar você, virar o seu rosto de olhar para Deus e olhar para a sua fraqueza. E aí vem a consequência, os outros pecados. Eu não mereço, eu não posso estar sofrendo assim, Deus não me ama, eu sou uma pobre pessoa, coitado de mim, ninguém me quer, ninguém me ama, ó dia, ó vida, ó azar. Tudo isso por quê? Porque você foi tentado numa fraqueza espiritual. Mas tem também as pressões do mundo. As pressões do mundo. Nesse período de celebração das mulheres, você viu como as mulheres são pressionadas o tempo todo? Elas são exigidas em situações que elas não têm estrutura, elas não foram criadas por Deus para responder a essas exigências insanas do mundo. Elas são mulheres, criadas à imagem e semelhança de Deus, mas mulheres. E o que o mundo exige? Que elas sejam super mulheres, que elas tenham que dar conta de tudo, elas tenham que resolver tudo. E não poucas vezes, aqui vai a meia-culpa a todos nós homens, quando nós vemos as mulheres sendo exigidas e aceitando esse desafio insano de resolver tudo e dar resposta para todas as coisas, nós homens nos acomodamos. E a mulher se sobrecarrega. Dali a pouco a mulher está tomando Rivotril, não sei mais o quê, aí começa a babar, fala mole, aí nós homens ainda queremos criticar. Olha aí tomando remédio, para de tomar esse remédio. Mas o miserável não presta atenção, que ela está precisando tomar esses remédios todos, porque ele não está ajudando a levar a carga. Não está ajudando a levar a carga. Isso são pressões do mundo. São pressões do mundo. A mulher que lutou tanto, mas tanto, e eu lembro muito bem dessa trajetória, a mulher que lutou tanto para não ser mais escravizada sexualmente, hoje ela não é mais escravizada sexualmente. Ela se escraviza sozinha sexualmente. Ela precisa estar linda, ela precisa estar sensual, e ela precisa postar fotos provocativas e sensuais. Agora é porque os homens querem, porque os homens exigem, porque os homens as escravizaram? Não, porque o mundo colocou essa pressão sobre elas, elas têm que estar lindas o tempo todo. Mas quem que é que acorda linda? A minha esposa. Mas eu não sei se todas as mulheres acordam lindas. Tem algumas que não. Tem algumas que não acordam tão lindas assim. A minha acorda linda, todos os dias. Às vezes acorda muito brava, mas continua linda. É baixinha, mas olha, a bichinha é braba, mas é linda. Mas você não tem que ser linda o dia todo, todos os dias. Então é isso que eu digo das pressões do mundo, isso são tentações também. Quando nós nos firmamos na verdade de Cristo, nós temos a garantia de que estes males, sejam pessoais, internos ou externos, eles não têm palavra final sobre as nossas vidas. Não está escrito em lugar nenhum das Escrituras que as tentações internas ou externas terão vitória sobre vocês. Não há essa garantia. A garantia é exatamente ao contrário disso, que a palavra de Deus é o nosso escudo e a nossa espada.
Então enfrente as tentações com o escudo e a espada da palavra de Deus. Foi o que Jesus fez. Se defendeu aqui com o escudo da palavra de Deus e depois acertou aqui com a espada da palavra de Deus. Terceiro lugar, que vai falar dessa fidelidade inabalável de Deus. De Deus. Mesmo na nossa fraqueza, Deus permanece fiel e nos sustenta. Eu gosto de abordar esse tema para tirar o ser humano do pedestal. Porque nós achamos que nós temos que merecer o amor, a bondade, o perdão de Deus. Nós temos que merecer as bênçãos de Deus. E se eu não merecer, ai de mim se eu não merecer, porque eu perco a proteção de Deus. Aí o boi foi com a corda. Falei certo, Denise, agora? O boi foi com a corda. Porque eu estava convencido, convencida, de que eu só teria a proteção de Deus na medida em que eu correspondesse nas minhas atuações àquilo que Deus espera. A partir do momento que eu deixei de ser fiel e leal a Deus, eu perco o poder e a proteção de Deus. Onde é, criatura, que você leu isso nas Escrituras? Deus é fiel a você, não é por causa de você. Deus é fiel a você por causa dele mesmo. Porque ele não volta atrás nas promessas dele. E se ele diz que ele vai te proteger, ele vai te sustentar, ele vai fazer isso independente de você. Percebe onde está a cilada do inimigo? Aí o inimigo começa a colocar na tua cabeça o contrário disso. Olha, se você não andar na cartilha e não fizer todo o seu esforço, Deus vai ficar bravo com você e vai virar a costa para você. Mas é uma relação de troca. Esses dias uma pessoa que eu amo muito perguntou assim, eu posso jejuar para alcançar tal graça? Eu procurei ensinar o seguinte, se você jejua para alcançar tal graça, você tem a mentalidade de que você pode pagar por esta graça. Não é isso? Deus não vai me atender se eu só fizer uma oraçãozinha, mas quem sabe se eu jejuar, então eu convença a Deus e Deus me dá a graça que eu estou buscando. Você acha que Deus vai te atender ou não vai te atender por causa do seu jejum? Deus depende do seu jejum? A visão é exatamente o contrário. Faça um jejum para agradecer a Deus a bênção que você recebeu. O jejum deve ser feito como forma de gratidão, como forma de oração, não como forma de troca. Então nós não temos em nós mesmos recursos para sermos fiéis a Deus. Deus é fiel a nós por Ele próprio. A nossa salvação começa em Deus, nos alcança e termina em Deus. Não é pelo esforço de nenhum de nós. A verdadeira transformação vem de nós nos rendermos ao Espírito Santo e à palavra de Deus. E embora nós sejamos frágeis, porque de fato nós somos frágeis, vem de nós entendermos que a fidelidade de Deus permanece para todo o sempre. Teve um tempo na minha vida que eu era feliz, Deus foi fiel a mim naquele tempo, mas depois eu pequei e Deus deixou de ser fiel a mim. Que ensino diabólico foi esse que você aprendeu? Isso não existe. Deus é fiel a você o tempo todo. E se você tem o Espírito Santo, no momento em que você se tornar infiel, o Espírito Santo vai te convencer do pecado e você vai perceber, opa, pisei na bola, deixa eu voltar rapidamente para os braços do Senhor. Então, neste Dia Internacional das Mulheres, nós precisamos aprender a abraçar essa verdade, permitindo que a graça divina nos transforme e nos una em um único testemunho vivo de fé e de esperança. Nós precisamos
a cada processo de tentação, porque as tentações serão oportunidades extraordinárias. As tentações são oportunidades extraordinárias de nós fazermos refletir a luz do Espírito Santo em nós. E assim, essa luz, ela será respargida diante ou dentro das nossas famílias, da nossa comunidade, que vai nos perceber confiantes de que em Cristo somos mais do que vencedores. Então, diante das diversas tentações, se você se encher do Espírito Santo, se alimentar com a palavra de Deus, esta promessa se torna verdade. Somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então, meus queridos, que a verdade e a fidelidade de Deus renovem nosso coração a cada dia. A cada dia. Porque a cada dia que você abre o seu olhinho, a Bíblia nos diz que as misericórdias de Deus se renovaram sobre a tua vida. Ora, se Deus está fazendo a parte dele, e a cada dia Ele renova as misericórdias dele sobre a tua vida, agora falta você fazer a tua parte. Renovar a sua confiança nas promessas de Deus. Aí sim está a convergência das forças. Deus providenciando misericórdia para você, que é o que nós precisamos todo dia, o tempo todo, e nós da nossa parte confiando que essa misericórdia é mais que suficiente para enfrentarmos todas as tentações. Então, deixa de se sentir cansado. Mulherada, deixa de se sentir cansada, enfrentando, lutando com tantas tentações. Não se deixe levar pelas enxurradas do mundo. Não adquira o hábito da resmunguice, das blasfêmias, das heresias. Fala somente aquilo que trouxer esperança, que produzir um ambiente bom, que fizer bem, que curar. Não é isso que você gostaria que fizessem com você? Não espere os outros fazerem. Faça você primeiro. Tome iniciativa. Enfrente essas tentações desta forma. Às vezes eu vejo mulher falando assim, o meu marido parece que viajou para a Amazônia e pegou aquela febre malária sem alça. Não fala assim do pobrezinho, não. Tadinho. Tem dó dele. Né? Não reclama das suas escolhas, não, porque o seu marido foi escolha sua. Você também escolheu o marelento. É marelento, né, Vitor, que fala? Você escolheu o marelento. Então valoriza seu marelento. Ele é feinho, desarrumadinho, mas é o seu marido. Ele é meio lentinho, mas é o seu marido. Ele anda meio esquisitinho, mas é o seu marido. Então valoriza o que Deus te deu. Meu filho não tirou a melhor nota, mas é seu filho. Meu filho é sempre defasado na escola, mas é seu filho. Uma vez eu falei para minha mãe, né, ela falou assim, olha aqui, você é o último das notas aqui, a sua nota é a última dos melhores da classe. Aí eu disse para ela, mas eu sou o primeiro dos piorzinhos. Né? Então não critica seu filho, ele pode ser o primeiro dos piorzinhos. Olha de uma forma amorosa, olha com o olhar do Cristo, olha com o olhar de Jesus. Se relacione, mulher, com o olhar de Jesus. Não deixa as tentações internas, nem as tentações externas, ditar quem você tem que ser. Não tem que ser desse jeito. Não são as tentações que definem você. Quem define você é o Senhor nosso Deus. Então que Deus nos abençoe
a todos, homens e mulheres, abundantemente, e que a fidelidade de Deus ilumine os nossos caminhos. Amém?